Olá, quarto ano! Tia Elaine volta agora com a aula de geografia. Terminamos de fazer as correções, agora nós iremos para a nossa aula, ok? Vamos lá, a gente vai falar sobre êxodo rural. O que seria êxodo rural? É ou migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos centros urbanos. São trabalhadores que do campo, que eles largam o campo e vão para a cidade. No Brasil, esse fenômeno populacional foi causado pelo crescimento da indústria. O campo ele cresceu tanto, tecnologicamente falando, que as pessoas foram perdendo seus empregos. E aí o que aconteceu? Há um êxodo rural, sem emprego, sem dinheiro, sem condições de viver naquele lugar. O que eles fazem? Vão para a cidade. Pois o processo de mecanização do campo tirou vários postos de trabalho. Uma máquina dessa substitui vários empregados. Antes, um serviço que se fazia na enxada, que demorava muito mais tempo, hoje é feita com uma máquina e muito mais eficaz, né? Todos esses trabalhadores tinham um sonho de melhorar de vida e até de enriquecer. No entanto, quase sempre essas perspectivas eram frustradas pela dura realidade. O êxodo rural resulta em diversos problemas. Quando as pessoas largam o campo, gera problemas. Então, quais são os problemas? A diminuição da população, né? Que ela diminui, ela larga o campo e vai para a cidade. E a escassez de mão de obra, não tem gente para trabalhar, tá? É, e automaticamente vai diminuir a produção de alimentos. Nas áreas urbanas, o êxodo rural ocasiona muitos problemas também. Quais são? Nas áreas urbanas, o êxodo rural ocasiona problemas, mas é de estrutura social. Muita gente, falta estrutura. Quais são as estruturas, né? Aumento do desemprego, se tem muita gente, tem mais desemprego. Como o crescimento da população é muito acelerada, o mercado de trabalho não consegue absorver todos os trabalhadores. Além disso, a falta de qualificação profissional dificulta a colocação em uma função. As pessoas ficam desempregadas porque tem muita gente, né? E muitas delas não estão qualificadas. O que é estar qualificado? É estar pronto para fazer aquele tipo de serviço. E há também um crescimento da favela, né? Por quê? Porque a baixa renda, as pessoas de baixa renda e a falta de emprego derivam de um problema de configuração da paisagem, né, das cidades. Porque as pessoas vão para onde? Morar em lugares pequenininhos. E onde nós temos isso, né? Metro quadrado. O metro quadrado da casa é pequeno. Quanto menor a casa, mais pobre, né? Então, ele não tem condição de comprar um imóvel, né, grande, então eles ocupam as periferias, tá? E aí gera o quê? Com muita gente. Saneamento básico não tem, né? Falta de higiene, muitas das vezes, porque é muita gente junto com o outro. A luta pela terra no campo. No meio rural brasileiro, nem todas as pessoas têm acesso à terra. O país enfrenta um grave problema da concentração fundiária. O que é concentração fundiária? Concentração de terra nas mãos de poucas pessoas. Poucas pessoas têm muita terra e muitas pessoas não têm nada. Ou seja, existe uma má distribuição de terras, o que acaba intensificando a desigualdade social. A desigualdade social é exatamente as pessoas que
poucas pessoas têm muita coisa e muita gente com pouca coisa. A melhor divisão das terras no campo pode ser obtida por meio da reforma agrária. Ela é um conjunto de medidas proposta pelo governo de um país para tomar mais justa a distribuição de terras no campo. Quer dizer, o governo pega um pedaço de terra e dá um pedaço para cada um produzir, tá? Cada família produzir e ela viver daquele pedaço de terra. A luta pela terra no campo. As terras destinadas à reforma agrária são de extensas propriedades rurais, pouco produtivas ou improdutivas, que não produz. Elas são grandes, esse é o problema. Elas são grandes, estão lá, jogadas. Elas não são improdutivas. Ninguém está produzindo em cima daquela terra. O governo vai fazer com que essa terra tenha produção, tá? Após a análise do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, ocorre a expropriação dessas propriedades e a divisão delas por lotes e formam um assentamento rural. Nesses assentamentos vivem comunidades de trabalhadores rurais que podem viver e produzir na terra recebida. Aí nós temos aqui uma feira livre no campo, que é cultura do Nordeste, olha só. E aqui uma feira na cidade. Beijinhos da tia Elaine. Agora, por amor, por empatia, não é por um, é por todos. Vamos pensar nisso? Só um. Vamos fazer as coisas para todos, né? Empatia, vamos se colocar no lugar do outro. É muito legal, tá bom? Ó, beijinho, fiquem com Deus, tá bom?